Oi pessoal, dando sequência a esses vídeos que eu estou gravando sobre o assunto de morte e de luto, então eu vou falar um pouquinho agora quando a morte é de filhos, tá? Principalmente de filhos antes que conseguissem chegar à vida adulta, tá? E essa é uma situação também que precisa de um cuidado muito especial, porque começando pelas condições onde a criança é natimorta, né, morre ao nascer, ou quando ela chega a morrer muito bebezinha, tá? Isso geralmente é uma dor muito grande para os pais, tá? Porque todo um projeto, toda uma expectativa que foi construída, né, ao longo de muito tempo, em alguns casos até com dispendiosas quantias de dinheiro, né? No caso de casais que tentam inseminação artificial e outros métodos que não são muito baratos, aliás não são nada baratos, né? Então há toda uma expectativa que vai se criando. Geralmente esses casais eles estão unidos, eles estão juntos nesse desejo de ter uma criança, então, ou seja, há uma expectativa toda que foi criada e construída em cima do nascimento dessa criança, e que quando isso não se concretiza ou ela vem a falecer de uma maneira muito precoce, muito recente, é uma dor muito grande, tá? Tanto do pai quanto para a mãe. E essa dor ela precisa ser acolhida, ela precisa ser entendida e precisa ser junto com o casal vivenciado. Eles precisam falar disso, eles precisam às vezes até mesmo se revoltar contra tudo e perguntar por que eu não consigo, coisa e tal. Todas essas emoções fazem parte da elaboração, fazem parte da integração desses conteúdos que precisam aparecer na consciência para que o casal possa continuar a vida e quem sabe até com planos de tentar de novo, por que não? E se tiver muita vontade de ter um filho, de repente adotar uma criança, tá? Mas é importante que se fala que é uma dor também muito forte e que em alguns casos até mesmo os relacionamentos acabam não sobrevivendo. Infelizmente isso é uma realidade que a gente percebe, tá? Porque é todo esse projeto que é frustrado, toda essa expectativa que não vem a se concretizar, tá? Em muitos casos, né, no trabalho também ajuda você fazer um trabalho de simbolização, né, junto com a pessoa, pedindo para ela até mesmo imaginar como seria essa criança, que coisas que ela sempre sonhou em fazer com essa criança, como ela imaginava que essa criança ia seguindo a vida, né? Algumas pessoas têm resistência um pouco a esse trabalho, falam que é prolongar um pouco o sofrimento, mas na verdade aí é uma elaboração de um desejo que surgiu e que não se concretizou, e que para que não seja rompido, né, que não termine aí o desejo de continuar a querer ser mãe, desejo de gostar de crianças, desenvolver a maternidade, isso possa ser retomado, tá? Então isso é uma situação. Outra situação nós vamos colocar quando a criança morre aí na infância, pré-adolescência, adolescência, tá? Aí a criança ela nasceu perfeitamente, ela conseguiu pertencer à família durante alguns anos e tem a vida abreviada, tá? Então o importante também nessas situações é perceber que por conta da dor também, toda vez que a gente fala de morte, por isso que é um tabu muito grande, porque envolve dor, envolvem sentimentos intensos, e tudo isso, às vezes as pessoas, por conta desta intensidade e com medo desta intensidade dessa emoção, desse sentimento, elas preferem deixar de lado e falar, não, a gente tem que continuar a vida porque a vida continua de qualquer maneira, que são as racionalizações. Só que tudo isso não deixa de validar, ou seja, todos os sentimentos que eu estou tendo, eles não deixam de existir só porque o mundo precisa continuar girando, né? E se eu cuido desses meus sentimentos, se eu cuido desse luto, eu vou conseguir voltar ao mundo normal de uma maneira mais harmônica, no sentido, eu vou conseguir voltar a exercer as minhas funções no mundo, que é esse o objetivo de quando você trabalha luto com alguém, tá? Então, quando há esse caso em que há uma criança, né, em infância, pré-adolescência, adolescência que morre, é importante que os pais reconheçam que aquela criança teve e sempre terá um lugar dentro da família.
tá? Significa dizer que é muito recomendável que haja as fotos da criança na casa, né? De que o lugar dela dentro, digamos assim, dos corações de todos da família seja preservado e seja honrado. Porque é muito comum você encontrar atitudes do tipo assim: não, meu filho morreu, esse morreu, agora eu tenho que cuidar dos outros que estão aí e tal, ou seja, outra racionalização. Isso não deixa de ser verdade, mas também não se pode apagar aquele que não está mais ali só porque ele morreu, não, ele tem um lugar, né? E isso precisa ser incluído, precisa ser honrado, para que dentro do sistema familiar continue esta harmonia, entendeu? Porque segundo o trabalho com as constelações familiares, às vezes quando esta criança, quando esse membro que morreu, ele não é honrado, isso cria uma desarmonia no sistema, entende? Isso cria uma espécie de desequilíbrio e este equilíbrio pode voltar a se estabelecer de um jeito que não seja muito bom para a família, ok? Então, muito comum também no trabalho, quando você encontra, por exemplo, pais que racionalizam e falam assim: este assunto não se fala mais, tá? Isso não é uma coisa que ajuda, isso não é saudável, tá? Quando o saudável é, a partir do momento em que todo mundo vivencia esse luto, vivencia essa dor, né? Que realmente é um vínculo que se quebra, isso dói, tá? Poder reconhecer o lugar que aquela pessoa teve durante um tempo na família, que ela pertenceu e que ela pertencerá, que ela sempre terá um lugar no coração dos pais, tá? E que isso possa ser incluído nas histórias dos jantares, nos natais, ano novo, nessas festividades, mas que é possível que seja falado de um lugar de afeto, de um lugar leve. É possível você ter uma lembrança de quem morreu, uma lembrança leve, uma lembrança alegre, uma lembrança sem aquela mágoa pesada, tá? Agora, se eu evito o assunto, se eu falo, vou botar uma pedra em cima disso e nunca falo, eu posso estar alimentando essa mágoa, posso estar alimentando o rancor, de repente, que um pai tem, um ódio, uma raiva de ter perdido um filho, entendeu? Porque é realmente uma situação muito complicada. Então, se traz isso à tona dentro do céu familiar, as pessoas conversam sobre isso, e elas vão compartilhando a dor de não ter mais aquela pessoa, esse sistema pode se equilibrar de uma maneira mais harmônica, de uma maneira em que a lembrança, mais uma vez, isso é muito importante no trabalho com morte, a lembrança da pessoa falecida não precisa ser um fardo, mesmo quando aquela pessoa que morreu, digamos assim, não foi muito legal com a gente, tá? Mesmo nesses casos. Então, é preciso ter uma atenção nesse ponto e dizer que mesmo se a pessoa não foi tão legal assim com a gente, ela foi humana, ou seja, ela teve o lado bom, ela teve o lado ruim. E eu aprendi com esses dois lados e com esse aprendizado que eu vou seguir a minha vida. Ok? Até o próximo vídeo, abraço.